Quanto rende meu negócio? Em termos reais. Vamos abordar este assunto lembrando que nem tudo é o que parece. quando observamos o Sol, parece que estamos parados e é ele que executa uma trajetória de leste a oeste, descrevendo um arco sobre nossas cabeças. Parece que a Terra está parada e o Sol gira em torno dela. Na realidade, é a Terra que gira em torno de seu próprio eixo e em torno do Sol, produzindo o dia e a noite e as estações do ano. E desde que o homem é homem, foram necessários alguns milhões de anos, até que a verdade fosse revelada. Outro exemplo de que nem tudo é o que parece. Estamos sentados tranquilamente almoçando num restaurante. Parece que estamos parados. Na realidade, devido ao movimento de rotação da Terra em torno de seu próprio eixo, estamos girando a 1.600 km por hora. E mais, devido ao movimento de translação da Terra em torno do Sol, estamos voando a 100.000 km por hora. E mais, devido à órbita que o Sistema Solar executa em torno do centro da Via Láctea, estamos viajando a 850.000 km por hora. E nossa galáxia navega pelo universo a quase 2,3 milhões de quilômetros por hora, ou seja, 630 km por segundo. Nessa velocidade toda, uma viagem Rio-São Paulo seria instantânea. E sabemos tudo isso, graças aos estudiosos cientistas e seus poderosos observatórios astronômicos espalhados pelo planeta, e pelos fantásticos telescópios espaciais lançados pelo homem. Mais um exemplo de que nem tudo é o que parece. Em setembro de 2022, o Felipe do conceituado canal Opinião Sincera do YouTube postou um vídeo onde afirma: Vendi meu Fox em 2019 por R$ 23.000. Hoje eu não encontro um carro igual àquele por menos de 31. É caro, muito caro. Este é um exemplo emblemático de como o monstro da inflação distorce a realidade. Vamos fazer uma análise de valor do Fox. Lançado em outubro de 2003, o Fox saiu de linha em outubro de 2021 e foi sucesso de vendas, tanto no mercado interno como exportação. Carro é um bem durável. Legalmente, o prazo para depreciar um carro é de 5 anos, ou seja, 20% ao ano. Na prática, um carro popular nacional perde 20% do seu valor original nos 2 primeiros anos. A partir do 3º ano, a perda de valor estimada é de 5% ao ano. Tudo isso em valores nominais, ou seja, em valores históricos, não depreciados, sem levar em conta a inflação. Vejamos o poder corrosivo da inflação nessa história. Vamos usar a calculadora do cidadão, disponível no site do Banco Central para corrigir os valores pelo IGPM, Índice Geral de Preços Mercado da Fundação Getúlio Vargas. Supondo que os eventos ocorreram em abril, o valor de R$ 23.000 fica corrigido para R$ 37.484. A visão fica mais clara usando um gráfico. O Fox passou de 23.000 para 31.000. Corrigido pelo IGPM, passaria para 37.484. A variação do Fox foi de 35%, enquanto o IGPM cresceu 63%. Na data final, o valor do Fox está abaixo do corrigido em 17,3%. Em 3 anos o Fox perdeu 17,3% em valor real. Como vimos anteriormente, um veículo usado perde 5% a cada ano, portanto, nosso Fox perdeu 15% em 3 anos, por ter ficado mais velhinho. Descontando esses 15% dos 17,2%, nosso Fox ainda ficou 2,3% mais barato. Parece que é caro. Muito caro. Parece que é caro, mas não é. Na realidade, é barato, muito barato. Para reforçar o entendimento, imagine que ao invés de comprar o Fox em 2019, o cidadão comprador tivesse investido aqueles R$ 23.000 em uma aplicação que pagasse pelo menos a inflação do período. Em 2022, o cidadão investidor teria pelo menos R$ 37.484 ao invés de ter um Fox velhinho no valor de R$ 31.000. Podemos até avançar ainda mais e imaginar que aquele ex-cidadão comprador e agora cidadão investidor criou uma carteira de investimentos bastante promissora, com alguns papéis como aqueles que só em 2019, em um só ano, tiveram rendimentos excepcionais. Citamos 3, as ações do BTG Pactual subiram 235%, da JBS subiram 122% e o Bitcoin subiu 100%. Aqueles R$ 23.000 poderiam chegar a R$ 300.000 em 3 anos e não apenas os R$ 31.000 do velho Fox. Algo em torno de 10 vezes mais ou 900%. Qual é a influência da inflação no meu negócio? No caso das empresas, a situação é muito pior. Além da inflação, é fundamental acrescentar mais 2 vilões que devoram o minguado lucro do empreendedor ou empreendedora. O primeiro vilão é a inadimplência, que varia muito de empresa para empresa e varia muito em função da turbulência econômica do mercado. Tem empresa que nem sabe calcular esse perigoso inimigo. Para efeito de cálculo, o Banco Central sugere 5% ao mês sobre o faturamento. O segundo vilão é o custo financeiro do capital investido.
Rigorosamente deveríamos considerar todo ativo empregado pela empresa para gerir seu negócio, tais como máquinas, equipamentos, instalações, estoques, além do próprio capital. Para simplificar, vamos usar somente o faturamento do mês e a taxa será nossa conhecida Selic. Outra coisa muito importante, usaremos o EBITDA para cálculo de resultados, pois essa é a métrica que mede o verdadeiro resultado operacional do negócio, livre de impurezas, tais como juros, impostos, depreciação e amortização. Lembrando que há impostos operacionais e não operacionais. Aqueles entram no cálculo, estes não. Nada melhor que um exemplo para ilustrar o fenômeno. Em setembro de 2020, a empresa faturou R$ 1 milhão e no fim do mês, calculou seu EBITDA em 5%, ou seja, lucro de R$ 50 mil. Entretanto, naquele fatídico mês de setembro de 2020, a inflação medida pelo IGPM foi de 4,34%, ou seja, R$ 43.400, calculado sobre o faturamento de R$ 1 milhão. A inadimplência de 5% representou uma perda de R$ 50 mil. O custo financeiro medido pela Selic foi de 0,16%, ou seja, R$ 1.600. Naquele mês a empresa acumulou perdas no valor de R$ 95 mil, que representou 9,5% do faturamento, ou seja, em um só mês. Setembro de 2020 a empresa viu um Jeep Renegade zerinho, no valor de R$ 95 mil, indo pro espaço. Portanto, aquele lucro inicial de 5%, calculado em R$ 50 mil, após subtração dos 9,5% das perdas de R$ 95 mil, resultaram num prejuízo final de 4,5%, no valor de R$ 45 mil, calculado sobre o faturamento de R$ 1 milhão. Lembra-se daquela história? Nem tudo é o que parece. Parece que o empresário ganhou R$ 50 mil. Na realidade, o empresário perdeu R$ 45 mil. Tudo isso graças à inflação, à inadimplência e ao custo financeiro. É o que chamamos de corrosão financeira, conhecida pela sigla FINCO, que vem do inglês Financial Corrosion. Na prática, como calcular esse imbróglio todo? A base de cálculo é o relatório empresarial DRE, demonstração do resultado do exercício, dos últimos 3 anos, mais os meses do ano em curso. Este é o modelo convencional que toda empresa deve fazer no fechamento mensal. Como o próprio nome diz, a DRE apresenta o resultado do mês, do trimestre, do ano, que de forma simplificada é a receita menos o custo variável é igual à margem de contribuição, e menos o custo fixo é igual ao EBITDA. Mas como nem tudo é o que parece, é necessário corrigir as distorções causadas pelas poderosas forças que agem na conjuntura econômica. É hora de aplicar a FINCO, corrosão financeira, em todos os valores através do tempo, usando o IGPM para corrigir os efeitos danosos da inflação em todos os valores, mês a mês, trazendo tudo a valor presente. A taxa de inadimplência calculada pela empresa. Se não tiver, usar os 5% recomendados pelo Banco Central. A Selic para computar o custo financeiro do mês em referência. Antes de finalizar, vamos abrir um parênteses. É bom rever alguns conceitos, às vezes esquecidos, tais como inflação, deflação, valor nominal, valor real, IGPM, IPCA e Selic. Vejamos um exemplo hipotético. Em abril de 2019, comprei um par de sapatos de cromo alemão por R$ 100. 3 anos depois, em abril de 2022, comprei o mesmo par de sapatos por R$ 200. O par de sapatos dobrou de preço. Esse bem aumentou 2 vezes ou 100% em 3 anos. Vamos imaginar uma coisa meio absurda. Neste mesmo mês de abril de 2022, se eu tivesse somente R$ 100, conseguiria comprar somente um pé de sapato, se isso fosse possível, ou seja, a metade daquele bem. Evidentemente, o valor de face da nota de R$ 100 continua sendo R$ 100. É óbvio. Entretanto, o poder de troca da nota de R$ 100, neste mês de abril de 2022, é de apenas R$ 50. O valor da moeda foi reduzido pela metade, em 3 anos, para adquirir aquele par de sapatos. Esse é o efeito da inflação. Vamos rever o mesmo exemplo com uma projeção pouco provável, mas não impossível. Em abril de 2019, comprei aquele par de sapatos por R$ 100. 3 anos depois, em abril de 2022, comprei o mesmo par de sapatos por R$ 200. Como vimos, o poder de troca da moeda caiu pela metade, ou seja, a nota de R$ 100 vale R$ 50. Agora vamos imaginar que já se passaram mais 3 anos, e estamos em abril de 2025, e ao comprar o mesmíssimo par de sapatos, temos a grata surpresa de pagar apenas R$ 100. Em 3 anos tivemos uma deflação de 50%, e a moeda recupera seu valor original, que é de R$ 100. Mais um exemplo, agora real. A gasolina. Naquele mês de abril de 2019, eu enchia o tanque de 60 litros do meu Jeep Renegade por R$ 266,22. 3 anos depois, em abril de 2022, os mesmos 60 litros agora custam R$ 434,70.
Em 3 anos, a gasolina aumentou 63,29%. Mas alguns exemplos reais mostram que em apenas um ano, de maio de 2021 a abril de 2022, a cenoura sofreu um aumento de preços de 178%, o tomate ficou 103% mais caro, e preço da batata também ficou acima dos 100%. Como medir a inflação da economia? No final da década de 40, a FGV, Fundação Getúlio Vargas, criou o IGP, Índice Geral de Preços, que desde aquela época era usado para medir a inflação oficial do país. No final da década de 70, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, criou o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que, desde então, passou a ser usado para medir a inflação oficial do país, em substituição ao IGP da FGV. Entretanto, a FGV continuou medindo a inflação através do IGP. Em 1989, a FGV criou o IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, derivado do IGP. Em determinados contextos como este que estamos analisando, o IGPM tem se mostrado o índice mais adequado para medir a inflação. Vamos fazer uma análise comparativa de preços históricos, baseando-se na variação de preços da gasolina. Escolhemos a gasolina pelo fato de que o combustível é o motor da economia, um dos principais agentes de formação de preços. O período analisado é de abril de 2019 a abril de 2022, antes da PEC do ICMS, que provocou uma baixa sensível nos preços dos combustíveis devido ao incentivo fiscal e não por forças do mercado. Segundo a ANP, Agência Nacional de Petróleo, o preço médio Brasil da gasolina em abril de 2019 era de R$ 4,44, passando para R$ 7,25 em abril de 2022. Usando a calculadora do Banco Central, vamos corrigir esse valor durante esses 3 anos. Corrigida pelo IGPM, a gasolina passaria para R$ 7,24. Corrigida pelo IPCA, a gasolina passaria para R$ 5,47. É hora da análise gráfica para enxergar melhor essa tragédia. A gasolina passou de 4,44 para 7,25. Corrigida pelo IGPM, passaria para 7,24. Corrigida pelo IPCA, passaria para 5,47. A variação da gasolina foi de 63%, o mesmo crescimento indicado pelo IGPM. Já o IPCA registrou um crescimento de apenas 23% no mesmo período. Na data final, o IGPM retrata exatamente o efeito inflacionário sofrido pela gasolina naqueles 3 tenebrosos anos. Já o IPCA, o índice do governo, aparentemente querendo dourar a pílula, informa que a inflação não foi assim tão feia, ficando 32% abaixo da realidade. Não é à toa que os bambambam do mercado usam o IGPM, ao lado do IPCA, para avaliar tendências. Basta dar uma olhada no Boletim Focus. E as concessionárias de energia e telefonia, que não são bobas nem nada, também usam o IGPM para reajustar suas tarifas de serviço. Explicando a Selic. Selic é a sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Não é para prender nem para liquidar ninguém, embora tenha empresa apanhando dela. Na realidade, a Selic é uma ferramenta do Banco Central para regular bancos e juros, tais como remunerar depósito compulsório, balizar os juros das operações de crédito e controlar a inflação, embora nem sempre consiga dominar o dragão inflacionário. Para ver como as coisas funcionam, vamos analisar as vendas dos 3 últimos anos, mais os 4 meses deste 2023, de uma loja de materiais para construção. A linha azul com marcadores representa as vendas em real. A reta azul representa a linha de tendência dessas vendas, calculadas pelo método de regressão linear. O último mês de abril de 2023 foi o campeão de vendas, com R$1.350.000. E o empresário está todo feliz, pois suas vendas vêm apresentando uma forte tendência de alta, nestes últimos 3 anos, ou seja, desde janeiro de 2020. Agora vamos corrigir esses valores pelo IGPM, trazendo tudo a valor presente. A linha vermelha com marcadores representa as vendas em real corrigido. A reta vermelha representa a linha de tendência dessas vendas calculadas pelo método de regressão linear. O último mês de abril de 2023 continua com R$1.350.000, pois ainda não sofreu os efeitos da inflação. Porém, o mês campeão de vendas é dezembro de 2020, pois embora tenha vendido R$1.250.000, esse valor corrigido passa para R$1.541.000 em valor presente. E agora o empresário está muito preocupado, pois suas vendas vêm apresentando uma forte tendência de baixa, nestes últimos 3 anos. As vendas sem correção são chamadas de valor nominal ou histórico, e são representadas pelo nosso velho conhecido, o real. Após a aplicação do IGPM, essas vendas passam a ter o valor real ou corrigido, e agora são representadas pelo Real Cax. É o valor corrigido pelo IGPM, a valor presente. O PIB, Produto Interno Bruto, representa todos os bens e serviços produzidos no país.
Para analisar o comportamento do PIB através do tempo, se está crescendo, se está reduzindo, os valores nominais, históricos, são corrigidos a valores reais, como fizemos acima. É o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão do governo federal que produz o PIB. Para testar a consistência da análise de valor que fizemos acima, faremos uma análise quantitativa. Uma loja de materiais de construção tem milhares de produtos à venda. Usaremos o flagship cimento para representá-los. O flagship é o produto carro-chefe de um determinado negócio. No caso de um supermercado, por exemplo, o flagship pode ser o arroz. No caso de uma padaria, o flagship pode ser o pão francês. Todos os produtos são representados pelo flagship, como se a empresa vendesse um só produto. Vamos analisar as vendas em quantidade do flagship, de nossa loja de materiais de construção, que é o saco de cimento de 50 quilos. O cálculo é bastante simples. A quantidade de flagship é obtida pela divisão do valor das vendas totais pelo preço médio do flagship. No nosso exemplo, o preço do cimento foi obtido da CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Como sempre, a linha azul com marcadores representa as vendas equivalentes de flagship em quantidade. A reta azul representa a linha de tendência dessas vendas. A quantidade de produtos vendidos, no último mês da série, que é abril de 2023, foi o equivalente a 38.961 sacos de cimento de 50 quilos. Entretanto, abril de 2023 perdeu a condição de campeão de vendas. O novo campeão é dezembro de 2020, que vendeu o equivalente a 55.309 sacos de cimento de 50 quilos. E infelizmente foi confirmado que a reta de tendência indica: as vendas dessa empresa estão em queda livre. Na prática, como garantir bons resultados? Seu voo deve ser balizado pelo ponto de equilíbrio calculado com base nos últimos 12 meses, devidamente corrigidos dos efeitos da inflação, inadimplência e custo financeiro, além do ajuste mensal devido à sazonalidade do seu negócio. Natal, Dia das Mães, Black Friday. São 2 parâmetros. Primeiro parâmetro: ponto de equilíbrio lucro zero. Este parâmetro, chamado P0, determina o valor mínimo de vendas. Neste piso não perdemos nada, mas também não ganhamos nada. Segundo parâmetro: ponto de equilíbrio lucro e beta. Este parâmetro, chamado P-dólar, determina o valor ideal de vendas. É neste nível que o nosso negócio deve render aquilo que realmente merecemos. No comércio de roupas e calçados, por exemplo, é razoável uma margem beta de 15%. O rendimento é determinado, evidentemente, por definição do empreendedor ou empreendedora, através do fator WER, taxa de esforço-trabalho, que vem do inglês WER, Work Effort Rate. Estabeleça suas metas de vendas mensais com base nesses 2 parâmetros, P0 e P-dólar. Divida pelos dias úteis do mês, para obter as metas diárias. Esse objetivo deve ser segmentado por empresa, filial, departamento até vendedor. Acompanhe diariamente suas metas, observando o acumulado mensal através do Gap, ganha-perde. O Gap é um medidor de visualização de resultados semelhante a um velocímetro com 3 zonas, verde, amarelo e vermelho. O Gap Zero significa que você atingiu o P-dólar e está ganhando exatamente o que definiu na taxa WER, ou seja, você está sendo remunerado pelo que acha que merece. Nem mais nem menos, já descontadas as perdas decorrentes da inflação, da inadimplência e do custo financeiro. O Gap Verde significa que seu acumulado mensal superou suas expectativas. Você é um campeão vencedor. O Gap Vermelho significa perigo. Você está abaixo das suas expectativas, caminhando na zona do prejuízo. A vaca está indo pro brejo. O Gap Amarelo significa que você deve ter atenção redobrada. A faixa varia entre menos 2% e mais 2% do P-dólar. Querida empreendedora, querido empreendedor, por que muitas empresas fechando? Muitas empresas quebrando? Multinacionais indo embora? Para enfrentar estes tempos turbulentos, cabe a você usar as armas que mostramos anteriormente. E beta, ponto de equilíbrio, flagship gap. E boa sorte! O arcabouço teórico deste vídeo foi desenvolvido pelo Encash Institute, uma instituição de pesquisa, desenvolvimento e treinamento, vinculada à Encash Consulter, uma consultoria financeira online com escritório virtual na Avenida Paulista, em São Paulo, próximo ao MASP, Museu de Arte de São Paulo.